Hoje o tema é casamento, união estável para quem mora fora do Brasil ou para quem casou ou constituiu uma união estável fora do Brasil e quer que isso surta efeitos aqui. Essa também é uma das perguntas que sempre me fazem aqui no Leis pelo Mundo. E para continuar falando de temas de direito de família, nada melhor do que uma pessoa que trabalha com direito de família, que estudou muito, que é especialista no tema. O Camilo, ele é mestre, doutor em Direito Civil pela PUC de São Paulo, advogado, professor, e está aqui hoje para tirar algumas dúvidas que apareceram na página do Leis pelo Mundo. Camilo, um casamento ou uma união estável que tenha iniciado no exterior surte efeitos no Brasil? Vamos por partes, né, Raquel? A gente tem hoje um enorme problema no que se chama de união estável. O Brasil é um país sui generis, ou seja, só ele dá certos direitos para a união estável na extensão em que oferece, no modo como se reconhece a união estável e, principalmente, só ele dá os efeitos relativos à parte social, patrimonial e pessoal. A maioria dos demais países tem limitações muito maiores à união estável. Tanto é que em outros países nem se utiliza essa nomenclatura. Fala-se muito em união de fato. Olha só, quando você fala união de fato, você já retira aquela força que tem a união estável, que tem um quê de direito mais profundo. Então a gente pode dizer o seguinte: o casamento entre os diversos países, principalmente os do bloco ocidental, tirando os países que são do bloco oriental, se a gente puder dividir o mundo em dois, né? Onde você tem uma predominância, às vezes, da estrutura jurídica do mundo muçulmano, que é totalmente diferente. Os países ocidentais, Europa, América do Norte, América do Sul, América Central, o continente australiano, né, o continente da Oceania, que é formado principalmente por Austrália e Nova Zelândia, esses países têm um casamento muito próximo, ou seja, casamento que majoritariamente é monogâmico, casamento que já se admite hoje a homoafetividade, como nós falamos no Brasil, a homossexualidade, como se fala genericamente, mas principalmente usando a nomenclatura mundialmente aceita, o gay marriage, né? Então, esses países têm uma estrutura muito próxima e, em função disso, a legitimação entre fronteiras ou entre os países é muito mais fácil, mas não é automática. Não é automática. Essa semana nós tivemos um caso curioso de um aluno, eu estava dando aula e ele falou: professor, eu me casei na Alemanha. E aí eu expliquei, até porque era a aula do que acontece com o casamento celebrado no estrangeiro para produzir os seus efeitos no Brasil. Como se faz esse procedimento, como se faz esse registro. E o inverso também. O que vai demandar essa coisa toda de qual lei vale é exatamente o Código Civil local. Então vamos dar um exemplo dos Estados Unidos, ou mesmo do Canadá. Em cada uma de suas províncias e estados possui um Código Civil. Então existe, por exemplo, no Canadá, o Código Civil do Estado de Quebec, da província de Quebec. Existe nos Estados Unidos o Código Civil de Nova York, da Califórnia, da Flórida, de Ohio. Esses códigos civis é que estabelecem as normas efetivas para você validar um casamento feito em outro país, no seu próprio país. No Brasil, vale o que está descrito no Código Civil brasileiro. Então, se você se casar na Alemanha, você se casar na França ou em qualquer estado norte-americano ou província canadense, ao voltar para o Brasil, existe um processo de validação, de regularização. Por outro lado, se você se casa no Brasil e vai para esses países, tem que procurar saber a legislação local. Agora, é interessante, algo que é muito pouco usado,
é que cada brasileiro que está no exterior, ou brasileira, naturalmente, pode se casar nos consulados. Então, você vai ao consulado brasileiro e o consulado brasileiro funciona como um cartório. Então, você pode fazer procurações públicas, pode reconhecer firmas e pode realizar casamentos. Então, você chega lá e diz, eu quero me casar no consulado brasileiro de Nova York. O cônsul vai celebrar o casamento no cartório, você vai casar de acordo com o Código Civil brasileiro, o que é muito mais fácil para quando você trouxer essa documentação. Agora, atenção! O casamento é mais fácil, a união estável, tanto no Brasil quanto no exterior, para você fazer esse transporte é muito mais difícil, exatamente por aquilo que nós falamos. A união estável no Brasil assumiu uma dimensão totalmente diferente do restante do mundo. Para começar, no Brasil se estipulou, via de regra, que a união estável é regida pelo regime patrimonial da comunhão parcial. No restante do mundo, o regime inicial seria a separação de bens. Olha só as consequências que podem trazer só por esse detalhe. Totalmente. E também os efeitos da união estável para fins de sucessão no Brasil são únicos. No resto do mundo, quando a gente fala sucessão é herança, é totalmente diferente. Então, atenção, brasileiro que tiver uma união estável com um estrangeiro, cuidado, se for aqui no Brasil, cuidado se for no exterior. É algo que deve ser muito bem pensado, conversado, consultado, analisado, para não se aplicar soluções próprias do Brasil em outro local ou soluções de outro local no Brasil. E existe alguma forma, um pacto? Eu posso combinar algumas coisas para o relacionamento futuro antes de começar, né? Porque diz que tudo que é acordado não sai caro, não é isso que a gente fala? Então, será que não é melhor já deixar tudo combinado? E aí eu lembro, né, de alguns casos que a gente, né, teve ainda quando advogava, mas também de outras pessoas conhecidas que falavam assim, a gente vai casar, a gente vai viver a vida juntos, mas se a gente tiver filhos, eu quero que os meninos sigam a religião católica, a judaica, as meninas a católica. Posso combinar isso tudo antes? Existe uma limitação curiosa no Brasil. Você está falando de uma coisa chamada pacto antenupcial. Eu vou fazer o E bem aberto, ante, para não confundir com o I, né? O pacto antinupcial, que é outra coisa. O pacto antenupcial é um contrato acessório que as pessoas usam no Brasil, primordialmente para escolher um regime de bens diferente da comunhão parcial. Mas pode ser usado para outras coisas. Então, você vai encontrar em autores super tradicionais, clássicos, né, essa possibilidade de você usar o pacto antenupcial para definir, por exemplo, a religião que os filhos serão educados. Fazemos uma pausa. Hoje, há limitações de ordem constitucional, de autonomia de vontade, que batem em princípios de liberdade religiosa, que batem em princípios de dignidade da pessoa humana, que batem em princípios de respeito à igualdade de gênero, respeito à questão da sexualidade, respeito ao direito de menores. Então, há toda uma limitação. Então, eu estava respondendo a uma questão essa semana muito curiosa. Um casal vai se casar. Eles podem definir desde o começo qual dos dois terá a guarda dos filhos em caso de divórcio. Eles nem têm filhos ainda. Veja, eles nem têm filhos ainda, nem se casaram, mas eles já querem definir isso. A resposta é não, porque o direito da guarda não é um direito do pai ou da mãe. Ele é um direito recíproco que envolve os interesses dos menores. Então, no momento em que eu for discutir guarda, eu tenho um princípio maior que o princípio do melhor interesse do menor. Ainda que no pacto antenupcial tenha dito que ficaria com o pai, então, famílias em que homens de ascendência islâmica muçulmana estão presentes, esse é um preceito do direito muçulmano.
baseado em normas religiosas. O pai tem precedência, o pai tem mais poderes do que a mãe nessa condição. Então, muitos colocam isso num pacto antenupcial. Para o direito brasileiro, isso não teria valor, isso não teria mesmo validade. Há um artigo específico do Código Civil que chega a dizer que essa cláusula seria nula. Olha só. Então não adianta. Se você está entrando num relacionamento, já pensa antes, porque as consequências depois são muitas. É muito importante. Excelente, excelente. Essa é uma dúvida também que sempre chega, sempre me perguntam. Mas tá bem claro aqui. Também depois vou deixar sempre no vídeo o contato do Camilo, para que, se vocês quiserem conversar, é sempre muito bom. Agradeço muito mais uma vez. Eu acho que esses vídeos estão ficando super explicativos. Obrigada por participar. E ainda vamos continuar na nossa série aqui.